O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nela possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, durante esses dias que nos preparam para a Semana Santa, para o Tríduo Pascal, nós vamos lendo esses diálogos de Jesus com os judeus do tempo dele. E nós não podemos deixar de notar que existe uma dureza que vai recrudescendo, ou seja, piorando sempre mais, tanto nas palavras de Jesus, nas revelações que ele faz, como na atitude dos judeus que vão permitindo que o coração deles se torne ainda mais de ferro, de granito, de alguma coisa que definitivamente rejeita a revelação de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: vós não conheceis a Deus, nem a Escritura, porque se assim fosse, vocês me receberiam. E vocês ficam aí buscando os elogios uns dos outros. Eu não preciso disso, diz Jesus. Acolher Jesus, meus irmãos e irmãs, é alguma coisa unicamente que interessa ao coração humano. Receber aquilo que o próprio Senhor veio trazer como conteúdo do seu Evangelho. Aliás, a bem da verdade, Jesus mesmo é o
Evangelho. Ele é a boa notícia, pois ele é a palavra do Pai transmitida para nós. É só à luz de Cristo que os mistérios humanos recebem iluminação, esclarecimento. Jesus é aquele único que pode iluminar as misérias da humanidade. Dentro da contemplação da luz de Cristo que ilumina todo homem, toda mulher que vem a este mundo, e por isso a palavra nos convida a abrir-nos ao Pai, nós podemos hoje também continuar a nossa meditação sobre a vida do São José de Anchieta, esse grande homem de Deus que a divina providência providenciou para o início da evangelização na terra de Santa Cruz, o Brasil. Antes de tudo, lembrando o que aconteceu hoje lá na Praça de São Pedro, na Basílica de São Pedro, a canonização. Canonizar quer dizer colocar o nome no cânon. Preste atenção, não é cano, tubo de água. Cânon significa lista, um rol, uma lista longa, aonde são inscritos, portanto, uma lista, os santos. E por isso se diz canonizado. Definitivamente, então, o nome de José de Anchieta foi escrito na lista, no cânon dos santos. Primeiro que tudo, convém nos entender o que significa ser santo. Ser santo, a bem da verdade, é unicamente próprio de Deus. Só Deus é santo, conforme aquela visão que o profeta Isaías nos mostra logo no início do seu livro, que ele contemplou no templo a visão de Deus. Ele viu os querubins e os serafins que o chamavam Santo, 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 que até a gente usa na missa, o canto do santo, em que a gente proclama Deus 3 vezes santos. 3 vezes quer dizer único, muitas vezes, infinitamente, demais. Portanto, só Deus é infinitamente santo, só Deus é demais santo. A bem da verdade, a santidade constitui a essência de Deus. Em sendo assim, podemos dizer que Deus é a própria santidade. Assim como Deus é o amor, Deus é a vida, Deus é o caminho. Não dizemos que seja um, mas é o. Deus é a verdade. Pois bem, então Deus é a própria santidade. O que é a santidade? A santidade é a essência de Deus. Só Deus é santo. Por isso, quando declaramos que um dos nossos irmãos é santo, nós estamos, antes de tudo, fazendo uma confissão de fé, que o único santo é Deus, Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, mas que pela sua misericórdia Ele nos chama homens e mulheres a participar desta sua essência. A santidade é o próprio Espírito de Deus, é a vida divina, é a divindade do próprio Deus. Ele nos chama a participar disso, especialmente ao chamar-nos à vida e depois ao chamar-nos ao santo batismo. Portanto, declarar que alguém é santo é, antes de tudo, dizer só Deus é santo, e Ele chama irmãos e irmãs nossos, nós todos, a participarmos da sua natureza. Outra coisa importante é nós entendermos que quando nós dizemos que alguém é santo,
Estamos dizendo que aquela criatura humana, pensem só, aquela criatura humana foi capaz de viver o Evangelho. Portanto, o Evangelho é possível de ser vivido. Certa vez ouvi uma pessoa reclamando de alguma coisa, e ela então, para se justificar, dizia assim: eu não sou Cristo, não é? Então era uma maneira de dizer. Então eu me excuso porque eu sou humano, não sou Cristo, posso errar. Tá bom, a gente compreende o que isso quer dizer. Mas, para além disso, está o fato que viver o Evangelho, levar uma vida como Cristo pregou, é possível. Então, declarar alguém santo é dizer: esse nosso irmão foi capaz de viver os valores do Evangelho de uma maneira íntegra, de uma maneira suficiente. E olhem, meus irmãos e irmãs, que para a igreja afirmar que alguém de nós é verdadeiramente santo, viveu a santidade, olha, é um processo muito criterioso e muitas vezes demorado. Olhem só, o beato José de Anchieta morreu em 1592 e só agora, em 2014, finalmente a igreja disse: ele está mesmo no céu. Portanto, é um processo que pode durar muito tempo, mas também pode durar pouco, quando se teve assim a certeza mesmo de que aquele nosso irmão viveu para valer o Evangelho, como é o caso de São João Paulo II, que no domingo da misericórdia virá proclamado santo dentro de 5 anos. Então, se comparamos São José de Anchieta e São João Paulo II, tem assim um disparate de anos. Mas olhem só, o critério utilizado, a investigação utilizada é tão rigoroso que não resta dúvida alguma de que esse nosso irmão, no caso os dois, José de Anchieta e João Paulo II, Carol Wojtyla, estão no céu. Isso não quer dizer que santos sejam só esses, escritos no rol, canonizados. Não, mas esses com certeza a igreja inteira dá testemunho deles. Vocês estão entendendo aquilo que eu estou dizendo? Claro que estão. Eu primeiro estou explicando o que é ser santo. Agora, a vida do São José de Anchieta, que nós já conhecemos, ontem eu até já expliquei um bocado, foi uma vida de um jovem, primeiro estudante, que, apaixonado pelos escritos de São Francisco Xavier, o apóstolo do Oriente, tinha ido para a China, para o Japão, lá para aquelas ilhas todas, escrevia as suas experiências, e aquilo tocou o coração do jovem José de Anchieta. E ele então tomou a decisão de ingressar na Companhia de Jesus. Quis vir para o Brasil, veio para o Brasil ainda estudante de teologia. Ele foi ordenado aqui, depois de 1560, ordenado sacerdote no Brasil, com a finalidade de conduzir os brasileiros nativos ao colo de Deus. Um bocado das suas obras nós conhecemos, mas eu hoje queria lembrar para nós todos, para mim também, que sou um sacerdote, aquilo que constituiu-se no tesouro deste jovem sacerdote missionário em terra brasileira. Os seus tesouros foram Jesus na Santíssima Eucaristia. Ele amava tanto a Eucaristia que passava horas contemplando Jesus na hóstia santa, e o modo como organizava as aldeias lá na engenharia, na arquitetura, como ele desenhava as aldeias, o ponto principal, o ponto focal para o qual convergia todas as tabas, lá,
as barracas, as cabanas, os barracões, era a igreja. Porque na cabeça dele o Santíssimo Sacramento deveria ser o esteio, o ponto focal, lá, o centro, para o qual o desenho então da aldeia convergeria. O centro é a igreja, a casa de Deus, dizia ele. E com que fervor celebrava a Santa Eucaristia, com que nesta terra brasileira ele se nutria da Eucaristia, só Deus sabe. Segundo tesouro do Padre José de Anchieta, o amor a Nossa Senhora, um amor mariano, que o levou a compor um poema com 5.000 versos, 5.000 versos, e que ele sabia de cor, na cabeça dele, que ele escreveu enquanto estava refém dos índios tamoios, lá na praia de Peróigue. Ele escreveu, e depois, como ele sabia de cor, escreveu para o papel. Tão bonitas as suas poesias, os cânticos, chamados assim cânticos, né? Muito belos. Quando ele canta a paixão de Jesus, uma coisa esplêndida, contemplando as chagas de Nosso Senhor, ele diz: ó divinas chagas, não foi a lança do soldado que te fez, mas foi o imenso amor com que amastes a humanidade, os pecadores. Foi esse imenso amor que te provocou e que te furou, ó divinas chagas de Nosso Senhor Salvador. Ou seja, o que ele está dizendo é que Jesus aceitou por amor morrer por nós. Não foi o soldado romano, nem foram os nossos pecados, porque ele quis. São João Evangelista diz isso, né? Jesus fala assim: eu dou minha vida, ninguém me tira, eu dou porque eu quero, e depois eu pego ela de volta. Assim foi, portanto, exaltado o amor de Deus. E nesse poema, São José de Anchieta canta muito bonita a paixão do Senhor, canta as dores de Nossa Senhora. Meus irmãos e irmãs, nós temos que agradecer muito a Deus a exaltação deste santo. Embora ele fosse espanhol, vamos chamá-lo santo brasileiro, porque ele aqui encontrou o lugar do seu apostolado, foi a terra da sua santificação, lá pelas bandas do que hoje é São Paulo. Que ele abençoe o Brasil, abençoe a Amazônia, abençoe a cada um de nós que ama Jesus na Eucaristia, que ama Nossa Senhora, os tesouros que Deus providenciou para nos conduzir ao céu. Amém? Vamos fazer um instante de silêncio para que a palavra de Deus caia aqui dentro do nosso coração.